E aí, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez, prontos estamos para estudarmos a Palavra do Senhor, sendo guiados aqui pela lição da Escola Sabatina. Obrigado pela sua companhia, por ser meu parceiro, minha parceira, ao compartilhar esse vídeo com as outras pessoas e por se inscrever no nosso canal. Se ainda não é inscrito, por favor, faça isso no final do vídeo, tá bom? E não se esqueça de deixar o seu gostei. O significado da hora do juízo. Bom, o texto, para memorizar, traz a menção da mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14, versículo 6 em diante. O verso 7 diz, dizendo em grande voz, temo a Deus e dei glórias a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Querido amigo, deixa eu te explicar uma coisa. Há um conflito entre Deus e Satanás. Esse conflito começou muito antes dos seres humanos existirem, antes dos seres humanos serem criados. Começou no céu. O Apocalipse traz aí o clímax desse grande conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Lá no céu, Satanás acusou o Senhor de ser parcial e ser injusto e ser tirano na maneira como ele governa o universo. Claro, Deus não destruiu Satanás imediatamente porque aqueles que estavam observando essa cena, se Deus destruísse Lúcifer naquele exato momento, ficaria com uma grande dúvida no seu coração. Será realmente que Lúcifer tinha ou não tinha razão? Então, o Senhor Deus, de maneira muito sábia e misericordiosa, obviamente, deu tempo para que Satanás, ou Lúcifer, pudesse provar as suas insinuações. Só que nós temos aí passado muitos anos, milênios, desde que isso aconteceu, e o que nós vemos no nosso mundo? Tristeza, morte, maldade, crueldade de toda sorte. E nós estamos percebendo claramente que ele não tinha razão. O governo de Satanás, que Jesus, o próprio Jesus chama de o príncipe desse mundo, o governo de Satanás é um governo de tristeza, de angústia, de morte, de dor, de lágrimas. Muito bem, chega a hora do Senhor julgar. Como eu disse ontem, alguns, ao ouvirem essa menção, ficam desanimados, tristes, preocupados, com medos e até desesperados, porque sabem quem são, sabem dos seus pecados e sabem quem Deus é. Ele conhece todas as coisas, até o mais íntimo do nosso ser. Diz a Bíblia que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que tudo vê. E a Bíblia diz, em Romanos capítulo 14, versículo 12, nós prestaremos contas diante de Deus por tudo que nós fizemos. E por conta disso, alguns chegam à beira do desespero. No entanto, nós vamos ver que esse anjo, que diz que é para nós darmos glórias a Deus, porque chegou a hora de ele julgar, também tem nas mãos o Evangelho. O Evangelho eterno, porque o Evangelho e o juízo são partes da mesma mensagem do primeiro anjo. Aqui diz que elas estão inseparavelmente entrelaçadas. Juízo de Deus e Evangelho. Se não fosse, queridos amigos, se não fosse o Evangelho, quem é que se safaria? Quem é que seria absolvido no julgamento desse? Cujo o juiz é imparcial, é justo e conhece todas as coisas. É onisciente, todo onisciente, conhece tudo, até mesmo as coisas mais escondidas que nós praticamos. Se não é o Evangelho, todos nós estaríamos perdidos. Porém, o Evangelho é a nossa única esperança nesse juízo. E Evangelho eterno, você sabe, boas novas de salvação em Cristo Jesus, o ato de Jesus, tendo misericórdia da criação, do ser humano, da raça humana, veio para assumir a culpa da raça humana para que a raça humana pudesse ser libertada, absolvida nesse juízo. Essa é uma ótima notícia, você não acha? Por isso nós podemos clamar, mesmo sendo pecadores, nós podemos clamar a Deus por misericórdia.
Deixa eu ler para vocês Salmo 51. O Salmo 51, Davi, ele traz ali a sua oração, a sua súplica. Davi foi um homem pecador, você conhece os pecados de Davi? Ele foi acusado de adultério e assassinato no mesmo ato pecaminoso. Você conhece a história. E ele, consciente do seu pecado, ele se dirige a Deus nessas palavras. 51, versículo 1 a 4, que diz assim, ó: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Porque pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justos no teu falar e puro no teu julgar. Amigos, como que Davi poderia ser capaz de pedir que Deus lavasse o seu pecado? Lavar o seu pecado é passar a mão na cabeça do pecador, é fazer vista grossas, deixá-lo impune. Isso são características de um julgamento injusto. Mas ele faz essa afirmação, ele faz esse clamor e esse pedido a Deus baseado na misericórdia do Senhor, porque um dia o Senhor pagaria esse pecado de Davi por meio do oferecimento do seu filho. Davi estava na esperança de um dia o filho vir, Jesus vir e morrer para justamente esse pecado que ele cometeu, esses pecados que ele cometeu, pudessem ser lavados, pudessem ser redimidos e perdoados. Nós já vivemos depois da cruz do Calvário, depois do oferecimento de Jesus. Então, se ele tinha tanta esperança e fez uma oração como essa, muito mais nós, que já temos concretizado o fato de Jesus ter nos substituído, pagado o preço que eu e você deveríamos pagar. Então, veja que o Evangelho, que é justamente Jesus tomando meu lugar, e o juízo, ambos estão na mesma mensagem do anjo. Claro que nesse julgamento, o Senhor Deus fará justiça a todos os seus filhos, de maneira que a justiça de Cristo será imputada sobre os seus filhos que creem, que acreditam, que dizem sim para Jesus, que devotaram sua vida a Ele, mas também faz justiça, inclusive, pelo caráter do próprio Deus. Lembra que eu falei no início? Satanás acusou Deus de parcialidade, ele é injusto no seu trato. Não. Aí o universo inteiro não terá dúvidas alguma da justiça de Cristo. Tá, como que Deus demonstra a sua justiça? Salvando um pecador? Exatamente isso. Porque quando Ele salva o pecador, Ele toma a responsabilidade nas suas mãos da penalidade, da culpa daquele pecador. Como que Ele faz isso? Se oferecendo para morrer no lugar dele. A justiça foi feita. Aonde? Na cruz do Calvário. O pecado foi castigado. O pagamento foi oferecido, pontualmente. Gota por gota do sangue de Cristo foi derramado para justamente fazer o pagamento. E onde é que está a misericórdia? Quando Ele olha para o pecador arrependido, que entrega a vida a Cristo e o perdoa. O pecador deveria morrer, mas Jesus morreu no seu lugar e recebe agora aquilo que Jesus merece, exatamente a salvação, a vida eterna, a justiça perfeita de Cristo. Esse é o Evangelho que nos traz esperança nesse julgamento. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, que Ele, Deus, o fez pecado. Aquele que não conheceu o pecado, quem não conheceu o pecado foi Jesus. Ele o fez pecado, esse Ele é Deus. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, ambas as coisas estão inseparavelmente entrelaçadas. Juízo e evangelho. Os registros serão abertos, mas a absolvição será uma realidade. E lá nesse julgamento, Deus terá provado para o universo inteiro que fez tudo
mas tudo para salvar a raça humana. E se alguém não aceitou, se alguém se perdeu, é porque essa pessoa se recusou a dar ouvidos aos apelos da graça, aos apelos do Espírito Santo, aos apelos do Evangelho, e ele se perdeu por sua livre e espontânea vontade. Não porque não havia oportunidade, mas porque ele se agarrou ao seu pecado e renegou o Santo de Israel e por conta disso pereceu. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que essa seja a sua realidade no dia de hoje. Vamos orar? Senhor, não podemos usar palavras do nosso vocabulário para dizer o quanto nós somos gratos, porque não existem palavras fortes o suficientes para demonstrar nossa gratidão. Senhor, louvamos o Teu nome, exaltamos e bendizemos o Teu nome, porque o Senhor teve misericórdia de nós e o juízo é favorável para todo o que crê em Jesus, e nós cremos e aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém. Querido amigo, querida amiga, foi bom estar com você. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Eu espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.